Loja Pipocando, mais de 30% de desconto nas camisetas, acesse e confira. Viúvas da Enciclopédia Barça, dá uma pausa na sua aula de história, eu tô falando sério, a gente tá falando aqui do movimento depois do renascentismo, antes do dadaísmo, um pouquinho depois do movimento que lançou a semana de arte da comédia. Todo mundo sabe que a vida imita a arte e muitos autores e diretores se inspiram em acontecimentos reais pra criar suas obras, né? Como é o caso do George R. R. Martin. Eu sei que muita gente não sabia disso, cara. Isso mesmo, é o autor do Game of Thrones. Ok, imagina. E pra deixar isso um pouco mais claro, hoje a gente vai conhecer 15 fatos reais que inspiraram Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. It's like Dungeons and Dragons, Game but with of boobs. Thrones. E já que alguns desses acontecimentos influenciaram algumas partes importantes dos livros, toma cuidado, porque essa lista está com um recheio especial de spoilers. Por que colocar tanto spoiler nas porra das listas, tio? Ah, encheu o saco, tio. O nosso querido George Martin não faz nenhum esforço pra esconder as suas inspirações, não é, galera? O velhinho é doido, parece um gnome, toma cogumelo. Começando pelo mapa de Westeros, que é bem parecido com o do Reino Unido. O cara usa o próprio microcosmos dele para fazer a sua história. Eu assisti umas entrevistas do George R. R. Martin, ele é um cara muito erudito, tá ligado? Eu acho legal isso, porque a história dele, ele não, né, não é como outras obras literárias que passa a erudição e fala, nossa, caramba, não, um gênio, tal. Não. Ele é uma história de ficção, só que ele é um puta gênio, tá ligado? Sabe muito de história, o cara é foda. Só que ao invés de colocar a Irlanda ao lado da Inglaterra, o titio Martin resolveu dar uma improvisada e alterou a posição da Ilha dos Duendes. Quero dizer pra você que não é à toa que a Rainha Elizabeth é fã de Game of Thrones. As referências da geografia britânica influenciaram até a localização da muralha, galera, que fica quase no mesmo lugar que a real muralha de Adriano. Vocês não sabem, Adriano tinha o sonho de construir uma muralha. Adriano era loucão, ele e seu filho pegaram velho. Pequenos pedaços de madeira e construíram uma grande mureta. Certo? Adriano, muretas e outras construções. Tinha um negócio, era uma empresa. Você pode ligar pro Adriano, ele vai construir um muro maravilhoso. Também batilagem. E assim como a muralha de Westeros separava a civilização dos White Walkers, a paredona inglesa foi construída pelo imperador romano para impedir as invasões dos bárbaros escoceses. Essa muretinha aí, mano, funcionou. O George R. R. Martin, ele comentou em uma entrevista que ele até visitou a muralha de Adriano só pra ver como um soldado romano se sentiria não sabendo o que existia do outro lado. Só pra sentir a vibe dessa exclusão aí de o lado dos bárbaros, dos White Walkers, dos zumbis. Cara, é louco isso, porque é tipo assim, se você for pensar a história dos bárbaros e a história dos White Walkers, é realmente parecido. Porque assim, tem uma coisa que diferencia, só uma coisa. Eles eram bárbaros, cara. E a visita do George à Inglaterra com certeza foi bem produtiva, já que o autor decidiu usar vários acontecimentos da história britânica na sua série de livros. Essa inspiração chegou até da rivalidade entre os Starks e os Lannisters, que é baseada na treta entre as famílias inglesas dos Yorks e dos Lancasters. Ó, até o nome, Lannister, Lancaster, tá ligado? Pegou? Caso você tenha dormido nas aulas que nem eu e o Bock, os Yorks e os Lancasters são as principais famílias envolvidas na Guerra das Rosas, que rolou lá no século XV. A Rosa brigou com o Cravo, eu lembro. E foi debaixo, sabe do quê? De uma sacada. Seguindo os exemplos dos Yorks e dos Starks, eles representam o norte. Será que você sem norte, Starks? Já a riqueza absurda dos Lancasters inspirou o George a criar os Lannisters, e os nomes das famílias são parecidas, galera. Quite similar. E vale mencionar que o nome dessa guerra veio dos brasões das famílias, cara. Os Yorks eram representados pelas rosas brancas e os Lancasters pelas vermelhas, igual na série, cara. É muito louco. O brasão da família também é muito bonito, dos Marquese. É mesmo? É, muito bonito. Dá um abração. As semelhanças continuam até nos personagens, galera, já que muitos envolvidos na Guerra das Rosas também ganharam uma versão alternativa na Guerra dos Tronos. Entre eles está o rei Henrique VI, que você deve conhecer em Westeros como rei Robert Baratheon. E esse cara se casou com a princesa Margarida de Anjou, que é a nossa querida Cersei na série. Além de ser muito bela, linda, maravilhosa, diva, deusa, a Margarida também tinha uma personalidade forte e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para se manter no poder. Tá aparecendo aí muita gente que eu conheço, mas não se sabe de nenhum caso de incesto. E seguindo o exemplo da Cersei, a Margarida também não era muito fã dos melhores amigos do seu marido, incluindo o Duque Ricardo da família York, que era basicamente o Ned Stark. Depois de muitas tretas envolvendo a Margarida e o Duque, a versão real do Ned também ocupou o posto de conselheiro do rei. Mas foi difícil continuar depois que cortaram a sua cabeça. Ó, eu quero dar uma sugestão muito legal aqui da galera que é da aula de história através do Game of Thrones. Outro personagem criado como uma referência histórica foi o Theon Greyjoy, que assim como George Plantagenet,
Acho que é assim, galera. Virou a casaca durante a guerra. A diferença é que foi por conta própria e não por ter o pênis arrancado. Mas pode ser simbólico isso, Pode né? ser simbólico. Na série o pênis arrancado Flaubitson. é simbólico. É tirando o mastro do veleiro. É, exatamente. Mas quem se destacou por suas ladainhas na arte da traição foi o Mindinho. Ele é baseado no Oliver Cromwell, já que ambos começaram como pequenos lordzinhos, mini lords, e usaram da inteligência pra subir na vida, mas não pra crescer, É que só nem pra eu. subir. É igualzinho. E o George R. R. Martin usou de uma ajudinha histórica pra criar o Joffrey, que foi inspirado no também detestável e jovem Eduardo de Westminster, que era filho da Sir... Não. Como é que é o nome dela? Margarida. É, Margarida. A crueldade do Eduardo não demorou muito pra ganhar fama, tanto que o embaixador italiano chegou a dizer que ele tinha 13 anos e já pensava em cortar cabeças e começar tretas e guerras. Moleque com 13 anos, mano. Olha a cabeça da humanidade, que bosta que já foi esse lugar, velho. Eu com 13 anos também Que já tava merda, cortando cabeça que no putaria Ragnarok que já foi esse lugar, velho. Ó, equipava Os aqui, caras ó. estão reclamando dos políticos. Duas E os hidras, caras uma tão reclamando- ferreone e uma os caras- tertogênero. os Aqui, ó. caras- Plau! Mas enquanto o rei Joffrey teve de ser envenenado pra deixar de ser um pé no saco das pessoas, o Eduardo encontrou seu fim no campo de batalha quando tinha só 17 aninhos. Uma morte bem mais honrada do que a do Joffrey. E por incrível que pareça, até a Daenerys tem um pouco de história real no seu sangue, já que ela foi inspirada no nobre Henrique V, 6, 7, no Henrique oitavo, o responsável por acabar com a Guerra das Rosas. Depois que seu pai foi assassinado pelos inimigos, o Henrique teve que se exilar lá na França, né? Onde ele passou boa parte da sua vida. Tipo o que acontece com a nossa querida Daenerys, que fica aí vagando. Uma hora ela chega, uma hora ela consegue, gente, vamos confiar. Vai e volta, os dragão foge, ela volta. Ah, where are my dragons? Aí sobe, aí dá pra um, aí dá pra outro. Ah, você tá na friendzone. Lá ele passou um tempo adquirindo experiência e depois de ver que as coisas na Inglaterra já estavam mais favoráveis, decidiu fazer a sua volta triunfal. Seria isso um spoiler ou uma previsão? A história já está escrita, hein, senhoras e senhores? É uma cópia da cópia da cópia da cópia. Além dessa galeria de personagens, a Guerra das Rosas também influenciou o George na criação do Casamento Vermelho, que é um dos eventos mais chocantes e conhecidos dos livros e dos filmes. Mano, eu quando assisti o Casamento Vermelho, eu demorei assim uns 15 minutos para acreditar no que eu estava vendo. Mas assim como era de se esperar, o George ele tomou algumas liberdades artísticas e não se inspirou só unicamente na Guerra das Rosas. Ele pegou outros acontecimentos históricos, colocou nessa tretinha, nessa chacina e misturou tudo nessa porra dessa série maravilhosa. Isso porque a origem do Casamento Vermelho começou lá na Guerra das Rosas, quando o filho do Duque Ricardo furou um casamento que estava planejado, né? E ele fez isso pra ficar com a crush, mano, com a sua verdadeira crush. E foi mais ou menos isso que o Robb fez em Game of Thrones, mesmo sabendo que esse casamento arranjado era uma ferramenta política, militar e muito importante pro sucesso dos Starks. Pau no família, eu quero pegar quem eu quiser, mano. Tocou foda-se. Tô namorando todo mundo! 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. E como era de se esperar, né, pra surpresa de ninguém, a família traída obviamente não levou isso numa boa e descartou a aliança, tanto a aliança do casamento quanto a aliança entre as famílias, entendeu? Só que na Guerra das Rosas não rolou chacina. A reviravolta chocante e cruel que acabou com os planos Starks teve duas inspirações, sendo uma delas o jantar negro, que foi tão dramático quanto o casamento, criado pelo George. É sério, galera, na vida real. Foi zica. Explica aí. Seguindo o que os Frasier e os Bolton fizeram em Game of Thrones, os conselheiros do jovem rei James II, que tinha apenas 10 aninhos de idade, é muito normal isso na história, galera, crianças pequenas fazem muita merda, eles convidaram o clã dos Douglas pra um jantar teoricamente amigável. Vamos comer aí, vamos beber, vamos conversar aí dessas nossas tretas. A paz na hora do rango dos escoceses não durou muito, meu amigo. É tipo você no almoço de domingo, a paz Nossa, não não dura. dura. Você vai almoçar na casa da sua mãe e a treta começa antes da sobremesa, eu tenho certeza. Naquela época, os anfitriões, eles serviram uma cabeça de javali negro, que significava a morte do convidado. Tipo Poderoso Chefão, entendeu? Eu não sei, nessa época, hoje em dia significa o quê? A cabeça de javali negro? Significa nada. A morte também, Significa no um rango- mínimo do javali. Significa um rango gostoso e uma boa cagada à tarde. Aí os dois lords do clã Douglas foram arrastados até o pátio do castelo, onde eles receberam um julgamento de mentira e foram... Essa traição rolou porque o poder dos Douglas estava começando a ameaçar os seus rivais, o que motivou os conselheiros do rei a ensinarem uma lição pro jovenzinho. Mate seus inimigos. The Lannisters send their regards. Um outro evento cruel e inspirador também aconteceu lá na Escócia e ficou conhecido como o Massacre de Glencoe, em que 38 membros do clã MacDonald foram assassinados pelos seus anfitriões. E galera, pra acrescentar um pouco de verdade em Game of Thrones, o George teve inspirações até na hora de criar uma das armas mais conhecidas de Westeros, o Fogo Vivo.
Acredite ou não, essa mistura inflamável que pegava fogo até na água realmente existiu. E o Tyrion não foi o único a utilizar ela para defender a sua cidade. Durante as invasões árabes a Constantinopla, os químicos da cidade, ou seja, aqueles caras Breaking Bad, eles conseguiram criar essa arma para ajudar na defesa da capital bizantina, e olha que isso rolou lá pelo final do século V, VII. A substância chamada de fogo grego era colocada dentro de jarras e lançada por catapultas, além de ser colocada em guindastes, né, que caíam na cabeça dos invasores. A fórmula era tão preciosa que foi guardada como um segredo de estado e sumiu junto com os bizantinos, ou seja, agora hoje em dia é fogo morto. Ninguém sabe exatamente como é que era feito. E para encerrar essa lista de inspirações históricas, a gente vai falar um pouco sobre a religião por trás do Senhor da Luz, ou Lord of the Light, tá ligado? A religião do Game of Thrones, que era conhecida como Ahura Mazda. Você tá ligado? Ahura Mazda. Hakuna Matata. Cara, Ahura Mazda, na verdade, é o Hakuna nome de um Matata. item do Ragnarok também. Então, suspeito que isso é nórdico. Suspeito que é nórdico. Vamos ver se é nórdico? Além de considerar o fogo como algo sagrado e fonte de conhecimento, o zoroatrismo era uma religião persa conhecida como a primeira crença monoteísta da história. E mesmo não dando poderes mágicos para os seus seguidores, o zoroatrismo chegou a influenciar algumas religiões mais importantes da atualidade, como é o caso do cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O Pipocando Histórico de hoje vai ficando por aqui, então você aproveita os comentários para relembrar grandes influências que ficaram fora da nossa lista. Essas séries são verdadeiras aulas de história e eu espero, meu amigo, que isso te inspire a estudar um pouco mais e melhor no colégio, porque sua mãe tá precisando de uma força, mano. E galera, um recado, a loja do Pipocando tá com um desconto absurdo nas camisetas exclusivas, tem vários itens muito legais, então entra lá, compra sua canequinha. Absurdo, de a sua 50 por camiseta. R$49,99. Não, mentira, sério, isso mano. é de R$60 sério, por mano. R$34,90, mano. Tia, larga o controle e vem pro YouTube. Eu acho que a Netflix vai juntando as séries, cara. Sério. Porque vai sair tá juntando com Walking Dead. Aí depois vai juntando. Que é a Netflix? Primeiro que é HBO, não passa na Depois vai Netflix. juntando com Breaking Bad. Entendi. Você descobre Entendi. que O no Jon inverno- Snow- o Jon Snow faz uma que no inverno metanfetamina fazem de- metanfetamina. É sério, velho. Ele chama o Sherlock. Sim, ok. Pra descobrir quem fez. Os White Walkers são usuários de metanfetamina. Esse no Bates Motel. Do Bates. Ai, ai. Quero ver juntar com Sakura Card Captors.